Quando fui visitar minha mãe doente, a vizinha dela surgiu de repente, visivelmente nervosa, com medo de ser vista. Segurou meu braço com urgência e sussurrou: "Finja que foi embora e volte daqui a 1 hora." Fiquei sem entender, mas obedeci. E 1 hora depois, ao chegar na porta, congelei com o que vi. Antes de começarmos, escreva nos comentários de onde você está assistindo. Espero que vocês gostem da história. Olga conheceu Sérgio 12 anos atrás numa confraternização de trabalho na casa de um conhecido em comum. Era fim de outono. O restaurante cheirava a carne assada e mexerica. Alguém já havia pendurado uma pisca-pisca sobre o balcão do bar, embora faltasse um mês inteiro para o Réveillon. Olga tinha chegado sem disposição. A amiga a havia convencido, quase que à força. 3 meses antes, Olga havia terminado um relacionamento com um homem com quem vivera 4 anos. E o mundo ao redor ainda lhe parecia opaco, como uma janela suja. Ela estava sentada à mesa do canto, remexendo a salada com o garfo e pensando em como ir embora sem magoar a amiga. Sérgio sentou-se por conta própria, sem arrogância, sem intimidade excessiva, simplesmente sentou-se à sua frente, pousou o copo e disse: "Você também está aqui contra a vontade." Olga sorriu involuntariamente. Ele parecia arrumado, camisa limpa, têmporas bem aparadas, unhas cuidadas. Falava com calma, não interrompia, ria nos momentos certos. Trabalhava como gerente numa construtora. Falava sobre obras e empreiteiros, mas não de forma entediante, com uma leve ironia, como quem conhece o valor do próprio trabalho, mas não faz disso uma tragédia. Eles começaram a se ver. Sérgio ligava todas as noites, aparecia nos fins de semana, levava Olga de carro para resolver as coisas, ao médico, à Receita Federal, ao dentista. Não porque ela pedisse, mas porque ele mesmo se oferecia. Depois de 4 anos com um homem capaz de esquecer seu aniversário, Sérgio parecia um presente do destino, confiável, previsível, como um relógio de parede. Talvez não o mais bonito, mas pontual. 1 ano e meio depois, eles se casaram, sem pompa, sem cerimônia. Registro em cartório, almoço num restaurante para 12 pessoas. A mãe de Olga num vestido novo, a mãe de Sérgio com um buquê de flores do campo. Sem padrinho de casamento, sem brincadeiras com bexigas, Sérgio dissera: "Para que circo? O importante é estar juntos." E Olga concordou. Embora em algum lugar dentro dela, naquele canto onde vivem os sonhos de menina, tenha sentido uma leve pontada de decepção. Mas guardou esse sentimento fundo, como uma caixa inútil no alto do armário. Os primeiros anos foram tranquilos. Sérgio ganhava bem. Olga trabalhava como contadora em uma clínica odontológica particular. Calculava salários, fazia notas fiscais, fechava relatórios. O trabalho não a empolgava, mas era estável. Juntos, primeiro alugaram um apartamento na periferia, de um quarto com vista para uma obra, onde alguém do outro lado da parede vivia furadeirando. Depois, 3 anos mais tarde, compraram o próprio, um de 2 quartos num bairro residencial, não novo, mas com boa planta, cozinha grande e uma varanda onde Olga, no verão, cultivava petúnias em caixotes. Filhos eles não tiveram. Olga não podia. Os médicos explicavam com palavras longas, pediam exames, sugeriam procedimentos, mas nada adiantava. Sérgio aceitou isso em silêncio, sem reproches. Nem nas brigas chegou a dizer: "Se a gente tivesse filhos..." Olga anotou isso como um ponto positivo para ele, um ponto bem marcado, como numa planilha contábil. Ele fazia muita coisa em silêncio, consertava a torneira em silêncio, tirava o lixo em silêncio, ia ao mercado aos sábados de manhã, enquanto ela ainda dormia, e quando ela acordava, na mesa já havia pão fresco, manteiga e queijo fatiado. A mãe de Olga, Dona Nina, morava sozinha. Uma casa própria na Rua do Jardim, num bairro antigo mas resistente, na beira da cidade. Tempos atrás era a verdadeira periferia, cercas de madeira, chafarizes, galos de manhã. Depois, a cidade alcançou aquele lugar. Surgiram prédios, abriram supermercados e cafeterias com nomes em inglês.
e a terra onde estavam essas antigas casas passou a valer um dinheiro que os antigos donos jamais haviam sonhado. A casa havia sido deixada para Dona Nina pelo marido Victor, o pai de Olga. Victor morreu 4 anos atrás de forma silenciosa e cruel. De manhã levantou, foi ao galpão buscar uma ferramenta e caiu bem no caminho. Derrame. O socorro chegou em 20 minutos, mas já era tarde demais. Dona Nina o encontrou ela mesma. Ele estava de bruços, o braço estendido para a frente, como se tentasse alcançar algo. Ela passou 6 meses sem conseguir percorrer aquele caminho, dando a volta pelo quintal. Em vida, Victor dizia de forma simples e direta: "A casa é sua, Nina." Depois é da Olga, mais ninguém. Ele não havia feito testamento. Sempre adiava. Ora uma coisa, ora outra, ora a saúde, ora a horta. Ainda tenho tempo, não sou velho. Não teve, mas todos conheciam sua vontade. Os vizinhos, os parentes, a própria Olga. Ninguém contestou. Não havia outros herdeiros. Olga era filha única, sem irmãos ou irmãs. Depois da morte do pai, Olga passou a visitar a mãe todo fim de semana. Pegava o carro sábado de manhã, atravessava a cidade inteira, levava mantimentos, limpava, cozinhava para a semana toda. Dona Nina se mantinha firme, mas a saúde ia declinando sem piedade. Diabetes tipo 2, aquele que se aproxima sorrateiro e depois cobra seu preço. Hipertensão, a pressão subia e descia como o ponteiro de um aparelho quebrado. As articulações doíam tanto que, ao fim do dia, ela só se movia com a ajuda de uma bengala, e de manhã ficava 10 minutos amassando os dedos antes de conseguir segurar uma xícara. Um olho enxergava mal, catarata, e ela adiava a cirurgia. Depois, Olga, depois, agora não é hora. E cada vez mais esquecia pequenas coisas, onde havia colocado as chaves, se havia desligado o fogão, se tinha ligado para a vizinha ontem ou na semana passada. Olga havia sugerido mais de uma vez que a mãe fosse morar com ela. Tinha quarto, espaço de sobra, ficaria sob cuidados. Mas Dona Nina recusava categoricamente. Sentava em sua cadeira antiga, perto da janela, cruzava as mãos no colo e dizia com uma voz que não continha uma gota de dúvida: "Esta é minha casa. Aqui vou morrer. A casa é minha, e daqui não vou a lugar nenhum. Enquanto as pernas me carregarem, fico aqui. Quando não carregarem mais, a gente conversa." Olga sabia que era inútil discutir. A mãe era daquelas mulheres que, uma vez tomada a decisão, ficam plantadas nela como uma árvore nas raízes. Não tem jeito de mover. Nos últimos tempos, Sérgio havia começado a visitar a sogra com mais frequência do que a própria Olga. No início, nos fins de semana, junto com a esposa. Depois, às vezes, sem ela, quando Olga ficava até tarde no trabalho ou não estava se sentindo bem. Ele levava mantimentos para Dona Nina do supermercado grande, não os que Olga comprava na feira, mas embalados, com etiqueta de preço, peito de frango a vácuo, iogurte em potinhos, tâmaras em caixinha. Comprava remédios na farmácia, buscava a receita no posto de saúde. Às vezes ficava para o almoço. Dona Nina punha a mesa do jeito dela: toalha plástica com flores, pão na tábua de madeira, feijão e arroz direto da panela sobre o suporte. Sérgio comia, elogiava, pedia mais. Depois tomavam café com bolo e conversavam sobre a horta, os vizinhos, os preços, sobre como o açúcar já custou uma ninharia. Dona Nina contava para Olga pelo telefone. Serginho veio de novo, consertou a cerca, verificou a fiação do galpão. Homem de ouro, Olga. Genros assim não existem, você teve sorte. Olga ouvia e sorria. Não tinha motivo para desconfiar. O marido cuidava da mãe dela. O que havia de errado nisso? Outros maridos mal aparecem para os próprios pais uma vez por ano, e esse ia à sogra por vontade própria, com mantimentos ainda por cima. Ela até sentia uma leve culpa. Precisava ir mais vezes pessoalmente, em vez de deixar tudo para Sérgio. Mas o trabalho, o cansaço, o trânsito pela cidade toda. E assim, mais uma vez, chegava o sábado, e ela não havia se preparado para ir.
Mas havia algo que Olga não sabia, não suspeitava, não sentia, não imaginava, porque Sérgio sabia esconder. 1 ano e meio antes, Sérgio se envolve em uma história que mudou tudo. Começou de forma inocente. Um velho amigo, Cosme Veiga, ligou numa noite quando Olga já estava deitada, com uma voz cheia de entusiasmo, e começou a falar sobre um projeto: a construção de casas geminadas no interior. O terreno já havia sido comprado, os documentos estavam sendo aprovados e a licença era questão de um par de meses. Cosme falava bonito. Sérgio, isso não é aventura, é matemática. Você investe 300 mil e em 2 anos recebe o triplo. Eu mesmo investi, olha só, aqui estão os cálculos. E mandava planilhas, gráficos, fotos do terreno com estacas e fita vermelha marcando o perímetro. Sérgio ficou pensando 1 semana, depois mais 1 semana. Então foi até o terreno, olhou, tocou a terra, viu as estacas, a fita, até uma barraca de operários na beirada. Tudo parecia real. Ele investiu suas economias, 300 mil reais, que havia guardado em 5 anos, separando um pouco de cada salário. Mas isso pareceu pouco. Cosme disse: quanto mais você investir, mais vai receber. É proporcional. E Sérgio pegou 200 mil emprestado de um conhecido, com um recibo, a 10% ao ano, de amigo para amigo. Depois fez um empréstimo pessoal de 150 mil no banco. No total, 650 mil reais. Para Olga, não disse uma palavra. Ela não entenderia. Diria: você enlouqueceu? Que casas geminadas? Que Cosme? E ficaria sem falar com ele por 1 semana, e o apartamento ficaria envolto naquele silêncio pesado que ele mais odiava no mundo. 6 meses depois, ficou claro que o projeto era uma fraude. A licença de construção jamais foi obtida. O terreno estava numa área de proteção ambiental, onde construir residências era proibido por lei. As estacas, a fita vermelha, a barraca, eram decoração. Cosme ainda atendeu o telefone por algum tempo, dizendo: aguarda, estamos resolvendo. Os advogados estão trabalhando. Depois começou a rejeitar as ligações. Depois trocou de número. Depois, segundo rumores, mudou de cidade. O dinheiro havia sumido. Todos os 650 mil reais, como se a terra os tivesse engolido. Sérgio ficava sentado à noite na cozinha, quando Olga já dormia, olhando para um ponto fixo. A dívida crescia todo mês, juros para o conhecido, parcelas do banco. E ainda Cosme, que formalmente lhe devia, mas de nada adiantava. Contar para Olga era impossível, não porque temesse o escândalo. Ele temia o olhar dela, aquele olhar calmo e pesado que ela tinha quando sentia traição. Pois ela havia lhe dito uma vez, no início: Sérgio, não me importa quanto você ganha. Só quero uma coisa: sem aventuras. Já comi o suficiente de instabilidade para o resto da minha vida. E ele havia prometido, havia jurado, e agora estava num buraco do qual não via saída. A saída ele encontrou sozinho. Ou melhor, ele a enxergava toda semana quando ia à Rua do Jardim. A casa de Dona Nina, sólida, de alvenaria, num terreno generoso, num bairro onde o metro quadrado subia a cada ano. Pelas estimativas mais conservadoras, a propriedade valia entre 1 milhão e 1.200.000 reais. Bastaria para fechar tudo: a dívida com o conhecido, o empréstimo do banco, os juros, as multas, e ainda sobraria para viver, para ter uma reserva, para sentir terra firme sob os pés outra vez. O pensamento era simples e assustador ao mesmo tempo. Convencer a sogra a transferir a casa, vendê-la, ou ao menos assinar uma procuração em seu nome, de Sérgio, e depois ele se viraria. O importante era agir devagar, com cuidado, progressivamente, sem que Olga suspeitasse de nada. Ele sabia ser paciente. 12 anos ao lado de uma mulher que não lhe dava escândalos nem motivos, e ele nunca havia perdido o controle, nunca havia mostrado o que carregava por dentro. Conseguiria agora também. Era só seguir o plano. Sérgio terminou o café frio, pousou a caneca na pia e apagou a luz da cozinha. No quarto, Olga respirava com calma. Ele deitou ao lado dela,
Fechou os olhos e começou a pensar no que faria no dia seguinte. Sérgio começou pelo pequeno. Em vez das visitas de sábado junto com Olga, passou a ir à sogra durante a semana, terça ou quarta, quando a esposa estava no trabalho na clínica e certamente não podia aparecer de surpresa. Saía depois do almoço, supostamente a caminho de uma obra, mas ia direto para a Rua do Jardim. Parava na mercearia pelo caminho, enchia uma sacola, pão fresco, leite desnatado, frutas, às vezes uma caixa de goiabada que Dona Nina gostava, mas nunca comprava para si mesma, por achar frescura. Entrava pelo portão que nunca ficava trancado. Batia na porta com o toque combinado. 2 curtos, 1 longo, e ouvia lá de dentro os passos arrastados e a voz: "Serginho, pode entrar, está aberto." Dona Nina o recebia na cozinha, já colocando a chaleira para ferver. Aparecia a toalha plástica com girassóis, um pratinho com biscoitinhos, um potinho de geleia de jabuticaba que ela havia feito no verão com as frutas da árvore do quintal. A casa cheirava a madeira antiga, fogão a lenha e algo intangível, aquele cheiro materno que cada pessoa tem o seu e que não se pode fabricar. Sérgio sentava, tomava café, perguntava sobre a saúde, não tinha pressa, não forçava. "Como está a pressão? Está tomando os remédios, a perna não dói?" Dona Nina florescia com aquela atenção. Ela sentia falta. Isso era visível em tudo, na avidez com que ouvia, em como não deixava a conversa acabar, em como dizia: "Fica mais um pouco, Sérgio, para onde você tem tanta pressa? Sirvo mais café." Ela precisava de uma voz viva na casa. A televisão resmungava do amanhecer até a noite, mas não era a mesma coisa. Para a televisão você não pode dizer: "Sabe, Victor, o finado também falava assim." A televisão não responde. "Me conte como vocês se conheceram, Dona Nina." E Sérgio ouvia, acenava com a cabeça. E Dona Nina acreditava que ele tinha genuíno interesse. Depois de algumas semanas de visitas assim, Sérgio começou a falar da casa. Não diretamente. Entendia que uma pergunta direta levantaria suspeitas. Começou de longe. Comentou, como quem não quer nada, que o vizinho a 3 casas dali, aquele com a cerca cinza, havia vendido o terreno. Por um bom dinheiro. Mudou para um apartamento na capital. Vive bem, no conforto. Homem esperto, para que se martirizar sozinho? A casa é grande, mas as forças são cada vez menores. Dona Nina franziu os lábios e balançou a cabeça. "Isso é problema dele. Eu não vou a lugar nenhum." Vitor tocou cada tábua desta casa com as próprias mãos. Foi aqui que Olga deu os primeiros passos. Isso não são paredes. É a minha vida. Sérgio levantou as mãos. "Mas eu não estava falando de você, que ideia. Foi só uma observação." Não insistiu. Sabia que pressionar não adiantava. A velha era teimosa, daquelas que quanto mais você aperta, mais firmes ficam. Como um prego em madeira de lei. Quanto mais bate, mais fundo vai. Precisava ser diferente. Precisava que ela amadurecesse sozinha, ou que não entendesse o que estava assinando. A ideia não veio de imediato. Sérgio estava voltando da casa da sogra, parado no trânsito da rodovia, mexendo no celular. Esbarrou num artigo sobre golpes contra idosos. Irônico, com comentários de advogados. Leu e pensou: que idiotas. Tudo grosseiro, sem preparação. E então se pegou lendo não como observador, mas como alguém que procurava um método. E ficou mal consigo mesmo. Fechou o artigo, colocou o celular no banco e ficou olhando para o para-brisa. Mas o pensamento não foi embora. Ficou lá dentro como um espinho, e quanto mais tentava arrancá-lo, mais fundo entrava. Uma semana depois, já sabia o que ia fazer. Encontrou na internet um medicamento. Não veneno, não droga, remédio. Um sedativo daqueles que, em doses pequenas, é usado como sonífero para transtornos de ansiedade, e que, em doses maiores e com uso regular, causa lentidão, confusão mental, apatia, perda de noção de tempo e espaço. O medicamento era controlado, mas Sérgio conhecia uma farmácia na periferia. Pequena, com vitrine empoeirada, que já levantava suspeitas no bairro por vender de tudo sem fazer perguntas, e um atendente que,
mediante pagamento extra, vendia o que não deveria. Comprou 2 caixas, pagou em dinheiro para não deixar rastro no cartão. Em casa, transferiu os comprimidos para um frasco de vitaminas vazio, arrancou o rótulo antigo e colou um novo, impresso em impressora comum. Ficou convincente, desde que ninguém fosse olhar de perto. Na visita seguinte, trouxe o frasco junto com os outros remédios. Colocou-o na mesinha de cabeceira ao lado da metformina e dos comprimidos para pressão. E disse naquele tom calmo e atencioso que Dona Nina estava acostumada a ouvir. Dona Nina, o médico receitou estas vitaminas novas. Uma de manhã e uma à noite depois das refeições. São boas, caras. Comprei numa farmácia de confiança. A senhora não verificou. Olhou para o frasco, assentiu e o colocou junto com os outros. Serginho não traria nada ruim. Ele sempre havia cuidado, sempre havia ajudado. Por que desconfiar dele? 2 semanas depois, Dona Nina havia mudado. Olga percebeu primeiro pelo telefone. Ligou numa quinta-feira à noite, como de costume, e imediatamente sentiu que algo estava errado. A mãe falava devagar, arrastando as palavras como se cada uma fosse tirada de um poço. Confundia nomes, chamou Olga de Wanda, depois se corrigiu, mas de forma insegura. Parava no meio da frase, como se esquecesse o que estava dizendo, e depois recomeçava com um assunto completamente diferente. Mãe, você está bem? Estou, Olga. Só um pouco cansada, e a cabeça está pesada. Depois daquelas pílulas, fico com vontade de dormir o tempo todo. Que pílulas? As vitaminas que Serginho trouxe. O médico receitou, ele disse. No sábado, Olga foi até lá e não reconheceu a mãe. Dona Nina estava sentada na poltrona junto à janela, aquela onde certa vez o pai se sentava, com os olhos semicerrados de roupão desbotado, o cabelo despenteado, chinelos diferentes nos pés, a pele cinza como papel de jornal. As mãos tremiam levemente quando tentava pegar a xícara. Na mesa havia um prato de mingau de aveia intocado, ressecado, com uma película por cima. Do lado, uma caneca de café frio com uma borra no fundo. Mãe, o que está acontecendo com você? Olga sentou-se ao lado. Pegou a mão da mãe. A mão estava fria e estranha, como de algodão. Não sei, Olga. A cabeça gira e fico com vontade de dormir o tempo todo. Simplesmente sento e adormeço. Os pensamentos se embaralham. Ontem queria te ligar e disquei um número de alguma conta. Velhice, talvez. Ela virou-se para a janela e Olga viu uma lágrima descer pelo rosto da mãe. Lenta, turva, como se também tivesse cedido à preguiça geral do corpo. Olga ligou para o clínico do posto de saúde. Ele não atendeu de imediato, estava em visita. Ligou de volta 1 hora depois, ouviu e disse que não havia receitado nada novo. O esquema era o de sempre. Metformina, enalapril, vitamina D. Nenhuma mudança. Olga franziu o senho, mas depois achou que a mãe tinha se confundido. Sérgio podia ter comprado algum suplemento, algum multivitamínico. Ele fazia isso às vezes, via propaganda na televisão e comprava. Ela olhou para o frasco, leu o rótulo, complexo vitamínico para maiores de 50 anos, e o colocou de volta. O rótulo parecia um pouco torto, mas Olga não ligou. Em farmácia, às vezes, a etiqueta fica assim. Enquanto isso, Sérgio já havia passado para a etapa seguinte. Começou a levar papéis para Dona Nina. Não de imediato o contrato. Ele era esperto. Agia em camadas, como um rebocador. Primeiro o emboço, depois a base, depois o acabamento. A primeira foi uma procuração para gerenciar a propriedade, digitada em papel comum, com um carimbo que Sérgio havia encomendado na internet por uma ninharia. Dona Nina, assine aqui, dizia ele, empurrando a folha pela mesa. É para eu poder pagar o IPTU e as contas da casa por você. Assim você não precisa ir ao banco toda vez. Dona Nina franzia os olhos. Tentava ler, mas as letras nadavam diante dela, fundindo-se numa névoa cinza. Sérgio, não estou enxergando direito. Não tem problema, vou ler em voz alta. E lia, mas não o que estava escrito, e sim o que queria que ela ouvisse.
Depois veio um requerimento para regularização de taxas municipais. Depois, uma autorização para a realização de inventário técnico. Depois, mais alguma coisa em papel timbrado, com palavras longas que faziam Dona Nina torcer a boca e acenar com a mão. Tá bom, assino. Só me explica em português, claro. E Sérgio explicava com voz calma e paciente. É só uma formalidade, Dona Nina, para facilitar a vida da Olga depois. A senhora não quer que a filha fique correndo atrás de papelada, quer? E Dona Nina assinava. A mão tremia, a assinatura saía torta, mas Sérgio segurava a folha com cuidado para não escorregar e dobrava os papéis na pasta. Do lado de lá da cerca, da casa em frente, Dona Glória Meireles observava tudo. Ela tinha 72 anos e morava na Rua do Jardim havia 37 anos, desde quando se mudara para lá ainda jovem, com o marido que trabalhava numa fábrica. O marido havia sido enterrado 11 anos antes. Os filhos tinham se espalhado pelo mundo. Restara a neta Kátia, que estudava na capital e vinha aos domingos. Dona Glória conhecia Dona Nina a vida toda. Tinham atravessado juntas tempos difíceis, quando o salário atrasava meses e a sopa era feita do que crescia na horta. Juntas enterraram os maridos com 3 anos de diferença. Juntas iam à feira aos sábados, compravam requeijão da mesma senhora e discutiam qual das duas fazia a melhor geleia. Dona Glória era daquelas mulheres que os vizinhos chamavam por detrás de olhos de lince. Ela percebia tudo. Quem chegou, quem foi, quem tem carro novo, cuja janela fica acesa até meia-noite. Não por maldade nem inveja. Era simplesmente assim que ela era, como um radar que nunca se desliga, nem à noite. Quando Sérgio começou a aparecer com mais frequência, Dona Glória ficou satisfeita num primeiro momento. Bom genro, atencioso. Não é todo mundo que cuida assim da sogra. Mas depois, começou a notar coisas estranhas. Primeiro, Sérgio sempre vinha nos dias de semana, quando Olga não estava. Segundo, uma vez, do carro dele saiu um homem desconhecido de uns 40 anos, de terno cinza, com uma pasta de couro. Eles entraram na casa de Dona Nina, ficaram uns 40 minutos e foram embora juntos. Dona Glória memorizou o número do carro, por hábito, não por suspeita. Terceiro, depois de cada visita de Sérgio, Dona Nina parecia pior. Não apenas cansada, pior mesmo. Mais pálida, mais quieta, mais dispersa. Uma vez Dona Glória foi à casa da amiga com um pote de geleia de damasco e não a reconheceu. Dona Nina estava sentada à mesa de roupão do avesso. O cabelo espetado em todas as direções, os olhos olhando para o nada. A pergunta, como vai, Nina? Ela respondeu, tudo bem, Vera, tudo bem. Dona Glória não se chamava Vera. Eram amigas de 37 anos e Nina nunca havia confundido seu nome, nenhuma vez. Dona Glória olhou ao redor. Na mesinha ao lado da cama havia vários frascos de comprimidos, os comuns, conhecidos, e um que ela nunca havia visto antes. Um frasco branco com uma etiqueta impressa ligeiramente torta. Dona Glória, que tomava remédios para pressão e conhecia todos os seus medicamentos de cor, olhou para o rótulo. O nome era desconhecido. Esperou Dona Nina adormecer ali mesmo, sentada à mesa, e tirou uma foto discreta da etiqueta. As mãos tremeram um pouco e a foto ficou levemente borrada, mas as letras eram legíveis. Em casa, mandou as fotos para a neta Kátia, que estava no 3º ano do curso técnico de farmácia. A foto do frasco com a etiqueta e, separadamente, uma foto dos comprimidos que Dona Glória havia tirado com a mão enquanto Dona Nina cochilava. Os comprimidos eram pequenos, brancos, sem marcação, absolutamente diferentes das vitaminas comuns que costumam ser grandes, coloridas, com letras na cápsula. Kátia ligou em 10 minutos. Vovó, que vitaminas são essas? Esse nome não conheço. E a etiqueta foi impressa em impressora comum. As de farmácia não são assim. E esses comprimidos não têm nada de vitamínicos. Pela forma e aparência, são outra coisa completamente diferente. Kátia pesquisou no buscador a descrição. Comprimido branco, redondo, sem marcação.
Comparou algumas opções com a foto e virou-se para a avó, que já estava parada na porta do quarto com um rosto que fez Dona Glória gelar por dentro. «Vovó, isso não são vitaminas», disse Kátia. Pela descrição, parece um sedativo sério. É receitado para insônia grave e em cursos curtos, sob supervisão médica. Tomado regularmente, a pessoa fica como um vegetal, confusão mental, apatia, perda de vontade. Alguém colocou esses comprimidos num frasco falso e colou uma etiqueta falsificada para a Dona Nina não desconfiar. Sem receita, nem deveriam vender isso. Para que a Dona Nina teria isso? Dona Glória sentou à mesa da cozinha e ficou em silêncio. Diante dos seus olhos se formava um quadro. As visitas de Sérgio nos dias de semana, o homem com a pasta, os papéis na mesa de Dona Nina, os comprimidos no frasco branco. E Dona Nina, antes forte, teimosa, lúcida, transformando-se numa sombra. Mas Dona Glória não era daquelas que correm fazendo acusações. Havia vivido 72 anos e sabia. Palavras sem provas não valem nada. Se falar para Olga, ela não vai acreditar. Vai correr para o marido pedir explicações. Ele vai se virar, vai arranjar uma justificativa e ainda vão colocar a culpa na Glória. Era preciso agir de outra forma. Ela passou a observar. 2 vezes, passando pela frente da casa de Dona Nina, quando as janelas estavam abertas, era verão, fazia calor, ouviu a voz de Sérgio. Na primeira vez, ele falava ao telefone na cozinha, de pé perto da janela. Falava baixo, mas a janela estava aberta e Dona Glória caminhava pela trilha ao longo da cerca. Dava para ouvir nitidamente. A velha está quase pronta, mais umas 2 semanas, e ela assina tudo o que for preciso. O importante é Olga não aparecer antes da hora. Dona Glória ficou com os pés pregados no chão. Ficou parada 1 minuto, depois foi andando devagar, procurando não fazer barulho no cascalho. Na segunda vez, 4 dias depois, Sérgio estava novamente ao telefone, de pé na janela, desta vez falando mais alto, mais confiante. Estou te dizendo, a casa vale fácil 1.200.000, mas vou fechar por 800, que é o que o comprador aceita pagar rápido. Quando tiver os documentos, já entro na transação. Preciso fechar o Cosme e o banco, e o resto fica comigo. Dona Glória guardou cada palavra. Em casa anotou no caderno, aquele mesmo em que anotava receitas e telefones de médicos, a data e o que havia ouvido. Sublinhou com força. Cosme, banco, vale 1.200.000, vai vender por 800. 3 dias depois, tirando o lixo, ela viu no container, perto do portão de Dona Nina, uma embalagem vazia de comprimidos. Não bem no portão dela, mas no container comum, onde Sérgio a havia jogado. Aparentemente, na saída. Dona Glória olhou ao redor, apanhou a embalagem, enfiou no bolso do avental. Em casa, colocou num saco plástico e guardou na gaveta da cômoda, atrás de uma pilha de toalhas. Agora ela tinha 3 coisas: a foto da etiqueta, a embalagem vazia e as anotações no caderno. E esperava. Esperava o momento em que poderia mostrar tudo isso para Olga, mas mostrá-lo de tal forma que Olga visse a verdade com os próprios olhos, não pela boca de uma vizinha, mas diante de si mesma. De outro modo, seria palavra contra palavra, e Sérgio se safaria. Afinal, ele sabia muito bem se virar. 12 anos se virando, e ninguém havia percebido nada. Naquele sábado, Olga saiu de casa mais cedo do que de costume. Não havia conseguido dormir. Acordou às 6. Ficou deitada no escuro, olhando para o teto, ouvindo a cidade despertar lá fora. Um caminhão de lixo resmungou. Uma porta de prédio bateu. Alguém ligou um carro. Sérgio havia dito na véspera que saía no fim de semana para ajudar um amigo com uma reforma na chácara. Olga assentiu sem perguntar mais. Ultimamente mal conversava com ele, não por causa de briga, mas por uma espécie de cansaço interno cuja natureza ela não sabia explicar. Como se tivessem colocado um vidro entre os dois. Eles se viam, se ouviam, mas tudo era abafado, sem nitidez. Perto do meio-dia, ela estava na Rua do Jardim. Amanhã havia saído amena.
No ar pairava cheiro de grama recém-cortada. Algum vizinho havia passado o aparador pela calçada. Olga estacionou perto do portão, apagou o motor, tirou do porta-malas 2 sacolas. Uma com mantimentos, a outra com um roupão novo para a mãe, de algodão felpudo, com florezinhas miúdas. O velho já estava se desfazendo nas costuras e a mãe se recusava categoricamente a comprar roupas para si mesma. Para que gastar? Este ainda presta. Olga fechou o porta-malas e foi em direção à casa. O caminho do portão à varanda, 10 passos sobre as lajes de concreto que o pai havia assentado tempos atrás, rachadas, com erva daninha apontando pelas frestas. Ela havia dado 4 passos quando, pela direita, saindo de trás dos arbustos que cresciam ao longo da cerca entre os terrenos, apareceu Dona Glória. A vizinha estava diferente do que de costume, sem o sorriso de sempre, sem o habitual "Oi, Olga, como vai?". O rosto concentrado, os lábios cerrados, os olhos olhando direto, e havia algo neles que fez Olga parar no meio do passo. "Olga, espera", disse Dona Glória em voz baixa, quase em sussurro. "Não entre agora." Olga pousou as sacolas no chão. "O que aconteceu, Dona Glória? Minha mãe está bem?" A vizinha se aproximou, tão perto que Olga sentiu o perfume dela, aquele de sempre, antiquado, que Dona Glória usava desde que Olga se lembrava. "Me ouça com atenção. Eu sei que você confia em mim. Eu e a sua mãe somos vizinhas a vida toda. Então finja que foi embora. Coloque as sacolas de volta no carro, sente e vá. Mas não vá longe. Pare em algum lugar ali pela esquina, perto do mercado, e daqui a 1 hora, exatamente 1 hora, volte. Devagar, a pé, e entre sem bater. A mãe não fecha a porta de dia, você sabe." Olga olhava para a vizinha e não entendia. As palavras separadas ela entendia, mas juntas não formavam nada com sentido. Ir embora. Para quê? Voltar daqui a 1 hora. Por que devagar? Ela abriu a boca para perguntar, mas Dona Glória se adiantou. "Olga, não posso te explicar tudo agora. Não aqui, não agora. Mas se você confia em mim, e você confia, eu sei. Faça o que eu estou pedindo. Daqui a 1 hora você vai ver tudo com os próprios olhos, e então vai entender." Na voz de Dona Glória não havia histeria, nem pânico. Apenas uma seriedade pesada, densa, como parede de concreto. E foi exatamente essa seriedade que fez Olga obedecer. Ela assentiu, levantou as sacolas, voltou devagar até o carro, colocou tudo no banco traseiro. As mãos tremiam levemente quando girou a chave. Saiu do terreno, avançou 2 quarteirões e estacionou em frente a um mercado de bairro, entre uma van cinza e um velhão com o paralama amassado. Apagou o motor. O silêncio dentro do carro era tão denso que zumbia nos ouvidos. Voltar daqui a 1 hora, 60 minutos, cada segundo como chiclete grudado na sola do sapato. Olga tentava pensar de forma racional. O que Dona Glória poderia querer dizer? A mãe estava doente, talvez algo com os vizinhos? Alguém aparecendo quando Olga não estava? Golpistas, aqueles que vão de porta em porta com boletos falsos. Ela havia lido nos noticiários. Enganam idosos, se passam por funcionários da companhia de gás, levam o dinheiro guardado embaixo do colchão. Mas Dona Glória havia dito, daqui a 1 hora volte. Isso significava que ela sabia que algo ia acontecer, algo concreto, não uma visita aleatória. E então, lá dentro, começou a se mexer algo que Olga vinha empurrando cuidadosamente para o fundo da consciência nos últimos meses. Pequenas coisas que separadas não significavam nada, mas que juntas começavam a compor um padrão. Sérgio, que havia começado a visitar a mãe quando ela estava no trabalho. Amante que declinava diante dos seus olhos, não gradualmente como acontece com a idade, mas abruptamente, como se alguém tivesse apertado o botão de avanço rápido. E o próprio Sérgio, que havia mudado, ficara mais calado, pensativo. Passava as noites na cozinha com o celular, e quando Olga entrava, escondia a tela às pressas. E havia saído para a chácara do amigo justamente naquele sábado em que Olga costumava visitar a mãe.
Ou talvez não fosse para a chácara. Olga deixou a cabeça cair sobre o volante e fechou os olhos. As batidas do próprio coração pulsavam nas têmporas como um metrônomo desafinado. Ela não queria levar esses pensamentos até o fim, porque se o fizesse, o mundo no qual havia vivido os últimos 12 anos desmoronaria. E sob os escombros não ficaria só o passado, mas ela mesma. Faltavam alguns minutos para o meio-dia, quando Olga se ergueu, enxugou o rosto com as palmas das mãos e olhou para o relógio. Ainda 14 minutos. Ela os passou olhando um senhor de chapéu, passeando com um dachshund no gramado em frente ao mercado. O cachorro farejava cada arbusto com ar importante. O senhor esperava com paciência. Vida comum de pessoas comuns. Por um segundo, Olga quis sair do carro, se aproximar do senhor e perguntar: "Com licença, o senhor está bem? O senhor tem um sábado normal, de gente comum?" Mas ficou sentada. Saiu do carro e foi a pé. 2 quarteirões, 5 minutos, sem se apressar. Ela não se apressou. Foi andando pela calçada ao longo das cercas e jardins, passando sob as mangueiras que esticavam os galhos por cima das estacas, ao lado do cachorro de alguém que latiu preguiçosamente de trás do portão e logo se calou. O ar cheirava a asfalto quente e a algo adocicado. Em algum lugar estavam fazendo compota de frutas. O portão estava entreaberto. Olga o empurrou em silêncio. O pai tinha graxado as dobradiças todo ano na primavera. E mesmo 4 anos após a sua morte, elas não rangiam. O caminho até a casa, 10 passos sobre as lajes de concreto. A varanda, 3 degraus, corrimão com tinta descascada. A porta, pesada de madeira com caixa de correio na qual havia muito tempo, ninguém colocava nada. Estava encostada, mas não trancada. Olga pressionou a maçaneta e entrou. Na entrada havia sapatos estranhos. Masculinos, número 43, pretos com sola cuidada, e sapatos femininos, bege, de salto baixo, com tira. Ela não os reconheceu, mas reconheceu os tênis de Sérgio, cinzas, de solado branco, aqueles com os quais ele havia ido para a chácara do amigo. Da sala vinham vozes. A voz de Sérgio, mas não aquela que Olga estava acostumada a ouvir, calma, suave, doméstica. Era uma voz diferente, dura de comando, com pressão em cada palavra, como a de alguém acostumado a ser obedecido. Olga ficou parada na entrada. O coração martelava em algum lugar na garganta, e ela tinha medo de que ele fosse ouvido do outro lado da sala. Deu um passo à frente, mais um. Parou à porta da sala, que estava aberta, e espiou. À mesa estava a mãe. Dona Nina parecia ter sido tirada de uma cama de hospital e colocada numa cadeira. O rosto pálido, quase branco, as pálpebras pesadas, o olhar turvo como água de aquário velho. Os ombros caídos, as mãos pousadas sobre a mesa como sem vida. Diante dela, papéis, várias folhas impressas em letra miúda. Uma caneta do lado, azul, destampada. À direita da mãe havia um homem, por volta de 40 anos, de terno cinza sobre camisa escura. Uma pasta de couro na frente, de onde saía a ponta de mais um documento. Rosto desconhecido, mas tranquilo. Rosto de negócios, de alguém para quem visitas como aquela eram rotina. À esquerda, uma mulher, de uns 35 anos, vestida com cuidado, com um crachá pendurado no pescoço. Olga não conseguia ler o texto pequeno do crachá daquela distância, mas viu o logotipo, uma casinha estilizada, imobiliária. E de frente para a mãe, Sérgio. Ele estava inclinado sobre a mesa, apoiando os cotovelos na superfície, e dizia: "Dona Nina, não tem nada complicado. É só assinar aqui e aqui. Isso é para a Olga, eu já expliquei, para que ela não tenha trabalho depois. Tudo já está resolvido, tudo no interesse da família. Aqui, ó, viu? Assina e pronto." A mãe levantou a mão com a caneta. A mão tremia tanto que a ponta ia de um lado para o outro, sem acertar a linha. O homem de terno olhou para aquilo e disse baixinho: "Talvez marquemos para outro dia. Ela claramente não está em condições." Mas Sérgio não o deixou terminar. "Está tudo bem", cortou ele. "É só a pressão.
Dona Nina, deixa eu mostrar. Aqui. E tomou a mão da sogra na sua, devagar, mas firme, e começou a guiá-la até a linha de assinatura. Foi nesse momento que Olga entrou na sala. O que está acontecendo aqui? Ela disse isso em voz baixa. Não gritou, não guincheu. Pronunciou com aquela voz uniforme que ela mesma não esperava de si mesma. Mas na sala ficou tão silencioso como se alguém tivesse arrancado o fio da tomada. Os quatro se petrificaram. Sérgio se sacudiu com o corpo todo e soltou a mão da mãe. A caneta caiu sobre a mesa e rolou até a beira. O homem de terno levantou a cabeça lentamente. A mulher, a corretora, se levantou da cadeira, agarrando a beira da mesa, como se fosse correr. E Dona Nina virou-se em direção à voz da filha, devagar como um girassol se vira para a luz, e sussurrou: Olga, você chegou? E o lábio dela tremeu, e as lágrimas escorregaram pelo rosto. E ela estendeu os braços para a filha, como uma criança que está sendo levada para casa após o hospital. Sérgio foi o primeiro a se recuperar. Endireitou-se, abriu os ombros, e no rosto voltou àquela expressão que Olga conhecia de 12 anos. Calma, ponderada, levemente condescendente. Olga, você entendeu tudo errado, começou ele naquele tom que usava quando achava que ela estava exagerando. Estou só ajudando a mãe a organizar uns documentos. A gente já discutiu isso faz tempo. Me mostre os documentos, interrompeu Olga. Ela estendeu a mão, não para Sérgio, mas para o homem de terno. Ele hesitou um segundo, olhou para Sérgio, depois para Olga, depois de novo para Sérgio e entregou a pasta. Sérgio abriu a boca para dizer algo, mas Olga já estava lendo. Contrato de compra e venda de imóvel residencial e terreno. Endereço: Rua do Jardim, no 14. Vendedora: Nina Aparecida Campos. Comprador: Daniel Alves Rodrigues. Valor: R$800 mil. Olga releu a primeira linha 2 vezes. Contrato de compra e venda. Vendedora: Nina Aparecida. Campos. Ela ergueu os olhos para Sérgio. Você está vendendo a casa da minha mãe? Você está vendendo a casa da minha mãe pelas costas dela e pelas minhas? Sérgio engoliu em seco. O gogó subiu e desceu como uma boia. É o preço de mercado, eu verifiquei, disse ele. Olga, escuta, isso é tudo por... Quem é esse senhor? Olga apontou para o homem de terno. O senhor é o comprador? O homem balançou a cabeça. Não, represento os interesses do comprador. Me disseram que a proprietária concordou voluntariamente com a venda e que todos os familiares estavam cientes e não se opunham. Te enganaram, disse Olga. Sou a filha da proprietária. Filha única. Não estou ciente de nada e minha mãe não está em condições de tomar nenhuma decisão. Olhe para ela. Todos olharam para Dona Nina. Ela estava sentada na cadeira, a cabeça inclinada para o lado, os olhos semicerrados, as lágrimas escorrendo pelo rosto, e a mão com a qual havia tentado assinar o contrato repousava sobre a mesa com a palma para cima, aberta, desamparada. A corretora empalideceu. Me disseram que ela havia concordado, murmurou, agarrando o crachá como se fosse uma boia salva-vidas. Eu não sabia. Saiam, disse Olga, os dois, agora, deste imóvel. O homem de terno não discutiu. Recolheu os papéis, todos, menos os que já estavam nas mãos de Olga. Colocou na pasta, fechou o fecho e saiu em silêncio em direção à porta. A corretora foi atrás. Olga ouviu o portão bater. Depois, o som de um motor que arrancou. Depois, silêncio. Ela ficou parada no meio da sala onde havia crescido. O mesmo papel de parede bege com estampinha miúda, remendado nos cantos com fita adesiva. O mesmo cristaleiro com taças de cristal que tiravam 2 vezes por ano, no Réveillon e no aniversário do pai. A foto na parede, os pais jovens, a pequena Olga de vestido branco e, ao fundo, essa mesma casa, com a cerca nova e tinta fresca. Tudo estava no lugar, e tudo havia sido destruído,
Sérgio estava de pé perto da janela com as mãos enfiadas nos bolsos da calça, olhando para o chão. Olga o via assim pela primeira vez em 12 anos, sem máscara, sem a voz uniforme, sem aquela segurança tranquila que uma vez lhe havia parecido confiabilidade. Diante dela estava um homem que havia sido apanhado, não arrependido, apanhado. A diferença entre essas duas coisas é enorme, e Olga entendeu isso. Ele abriu a boca, mas não teve tempo de dizer nada, porque a porta de entrada rangeu e na sala entrou Dona Glória. Ela estava arrumada como para uma consulta médica. Saia escura, blusa clara, cabelo preso com grampo. Na mão, um saco plástico. Logo atrás dela, um passo atrás, estava Kátia, a neta, estudante de farmácia, com um rosto sério e uma pasta com argola debaixo do braço. Olga, disse Dona Glória, pousando o saco sobre a mesa. Dentro havia uma embalagem vazia de comprimidos. Isso eu tirei do lixo perto do portão, quando ele jogou fora na última vez. Ela pegou o celular e procurou uma foto. E aqui está a foto da etiqueta daquelas vitaminas que ficam na mesinha de cabeceira da sua mãe. Minha Kátia, ela está se formando farmacêutica, olhou e disse, não são vitaminas. Kátia deu um passo à frente e abriu a pasta. Dentro havia uma folha com o nome do medicamento impresso, seu grupo farmacológico, indicações, contraindicações e efeitos colaterais. Parece um sedativo sério, disse Kátia com voz tranquila, olhando não para Sérgio, mas para Olga. Com o uso prolongado, ele suprime o funcionamento do sistema nervoso central. A pessoa perde a clareza de raciocínio, torna-se sugestionável, não consegue avaliar criticamente o que lhe é dito. Esse medicamento não foi receitado para sua avó. Eu verifiquei com o médico do posto. Não consta em nenhuma receita. Olga pegou o saco com a embalagem, girou nas mãos, olhou para a mãe. Dona Nina estava sentada com os olhos fechados, e no rosto havia a expressão de alguém que finalmente para de se segurar. Depois olhou para Sérgio. Ele continuava de pé, da mesma forma, mãos nos bolsos, olhar no chão. Não se justificava, não gritava, não caía de joelhos. Ficou em silêncio. E naquele silêncio estava tudo. A confissão, a covardia e a consciência de que não havia mais nada a dizer. Olga pronunciou as palavras que Sérgio jamais esqueceria. Não porque fossem altas ou cruéis, mas porque eram definitivas como uma porta que se fecha pelo lado de fora e é trancada com todas as fechaduras. Sai desta casa e da minha vida, agora. Sérgio ergueu a cabeça, olhou para ela, por um segundo, não mais, e saiu. Não bateu a porta, não disse uma palavra, simplesmente saiu. 1 minuto depois, lá fora, o motor do carro roncou. Os pneus rangeram, e o som se dissolveu no silêncio do meio-dia de sábado. Olga ajoelhou-se diante da mãe. Pegou suas mãos e as pressionou contra o próprio rosto. As mãos estavam frias e úmidas, como após a chuva. Dona Nina abriu os olhos, turvos, vermelhos de tanto chorar, e sussurrou. Olga, me perdoa. Eu assinava. Eu não entendia o que... Shh, mãe, shh. Acabou. Eu estou aqui. Dona Glória ficou parada na porta, sem dizer nada. Kátia guardou a pasta na bolsa. Do lado de fora, num galho de árvore, um pássaro cantava, alto, sem motivo, como se nada tivesse acontecido. Os dias seguintes se fundiram para Olga numa única faixa sem fronteiras entre manhã e noite, sem distinção entre dia de semana e fim de semana. Ela transferiu a mãe para sua casa naquela mesma noite. Fez as malas num velho baú que encontrou no armário do alto da casa na Rua do Jardim. Roupão, chinelos, documentos, a sacola com os remédios. Os remédios ela separou em casa, na cozinha, sob a lamparina. Metformina, ficar. Enalapril, ficar. Vitamina D, ficar. O frasco branco com a etiqueta torta, guardar em saco separado, fechar, colocar na prateleira do armário. Isso não era mais remédio, era prova material. Dona Nina, na primeira noite, não conseguiu dormir. Ficava deitada no quarto que antes servia de escritório de Sérgio. Olga havia tirado a cadeira,
os papéis e o casaco reserva dele, jogado tudo no corredor. A mãe se virava, suspirava. Uma vez se levantou e ficou um bom tempo parada na janela, olhando para o quintal dos vizinhos. Olga ouviu os passos, foi até lá, sentou a mãe de volta na cama, cobriu-a com o cobertor. Dorme, mãe. Aqui é seguro. Eu sei, Olga. É só que o teto é estranho. Vou me acostumar. Na segunda-feira pela manhã, Olga ligou para uma clínica particular e marcou consulta com um clínico geral para a mãe. Não o do posto, mas um pago, que uma colega de trabalho havia recomendado. O médico a atendeu no mesmo dia. Jovem, mas atencioso, com óculos pesados no nariz e o hábito de anotar tudo à mão num caderninho. Olga colocou diante dele o frasco branco, a embalagem do saco de Dona Glória e o relatório que Kátia havia preparado. O médico examinou Dona Nina, mediu a pressão, verificou os reflexos, iluminou os olhos com uma lanterna e depois ficou muito tempo estudando o medicamento, folheando uma bula no celular, com o rosto ficando cada vez mais grave. Esse medicamento, tomado regularmente nessa dosagem, suprime o sistema nervoso central, disse ele fechando o caderninho. Sonolência, lentidão, confusão mental, redução do pensamento crítico. Numa pessoa idosa com doenças associadas, as consequências são ainda mais graves. Sua mãe foi, na prática, privada da capacidade de compreender o que estava acontecendo com ela. Vou registrar por escrito o estado da paciente e recomendo com firmeza que a senhora vá à polícia. Olga foi naquele mesmo dia. A delegacia ficava a 10 minutos de carro, um prédio baixo com placa e uma varanda onde 2 policiais fardados fumavam. Ela ficou sentada no corredor por 40 minutos antes que a recebesse uma delegada, mulher de uns 50 anos, cansada, com cabelo curto e uma xícara de café frio na mesa. Olga colocou diante dela tudo o que tinha: a embalagem dos comprimidos, as fotos de Dona Glória, o laudo de Kátia, o atestado médico e a cópia do contrato de compra e venda, que havia fotografado com o celular antes do homem de terno levar o original. A delegada ouviu em silêncio, fazendo anotações no boletim, sem interromper nenhuma vez. Quando Olga terminou, a mulher levantou a cabeça e disse: abriremos inquérito. Vários crimes em concurso: estelionato, fraude contra idoso e lesão corporal dolosa pelo uso do medicamento. Mas aviso, a tramitação aqui não é rápida, pode levar 1 ano ou mais até o julgamento. Sérgio começou a ligar no dia seguinte. As primeiras ligações eram calmas, aquela mesma voz uniforme que Olga agora ouvia de outra forma. Olga, vamos conversar. Você entendeu tudo errado. Eu queria o melhor. A casa de qualquer jeito precisaria ser vendida, mais cedo ou mais tarde. A sua mãe não é eterna, e manter a casa sozinha não está ao seu alcance. Olga ouvia e ficava em silêncio, depois desligava. 3 dias depois, o tom mudou. A voz ganhou um tremor. As palavras ficaram confusas. Olga, estou com depressão. Estou mal. Entendo que errei. Estou disposto a me tratar, disposto a tudo. Só não corte na primeira. Nós 2 estamos juntos há 12 anos. Isso não é à toa. Olga não respondia. Uma semana depois chegou uma mensagem de outro tipo. Se pedir o divórcio, vou reivindicar metade do apartamento. Tenho direito, pense bem. Olga pensou, mas não no que ele queria que ela pensasse. Uma colega do trabalho indicou uma advogada, Marina, mulher jovem de franja curta e olhar rápido. Elas se encontraram num café perto da clínica. Marina pediu um café duplo, abriu o bloco de notas e em meia hora extraiu de Olga toda a história, do conhecido corporativo ao frasco branco na mesinha de cabeceira. Depois se recostou na cadeira e disse: o apartamento ele pode tentar dividir, mas levando em conta o processo criminal e as circunstâncias, o juiz vai considerar a conduta dele. E quanto às dívidas, se contraiu sem sua ciência e consentimento, é obrigação pessoal dele, não conjunta. Tem por onde trabalhar. A dívida de Sérgio àquela altura havia crescido para quase R$ 700 mil,
200.000 para o conhecido de quem havia pedido emprestado para o projeto de Cosme, com os juros acumulados, 180.000 para o banco, pelo empréstimo pessoal com correção, e mais 300.000 para 2 outras pessoas que haviam emprestado depois quando Sérgio tentava tapar os buracos. Essas pessoas, ao ficarem sabendo do processo criminal e do fracasso com a casa, perderam a paciência. Um deles, André, ex-colega de Sérgio, foi até o local de trabalho dele e fez um escândalo bem no corredor, com as portas abertas. Depois disso, o chefe chamou Sérgio e disse baixinho, mas com firmeza: "Sérgio, eu te entendo, mas ficar com alguém atrás do qual andam credores e investigadores, eu não posso. Assina o pedido de demissão voluntária." Sérgio assinou. O divórcio foi formalizado 3 meses depois. Sérgio não compareceu à audiência. Mandou um representante, um rapaz pálido de terno amarrotado, que leu a posição de seu cliente por escrito e não levantou os olhos nenhuma vez. O apartamento o juiz dividiu, levando em conta as circunstâncias. Olga ficou com a parte maior, Sérgio com a menor, mas ele não podia vender sua parte sem o consentimento dela. No papel, ele continuava coproprietário de uma moradia que não podia tocar. O julgamento do processo criminal se estendeu por quase 2 anos. Laudos periciais, depoimentos, acareações, perícia médica sobre o estado de Dona Nina. A investigação apurou que Sérgio havia comprado o medicamento naquela farmácia irregular da periferia, que já era conhecida no bairro por funcionar sem alvará atualizado e por vender medicamentos controlados sem receita mediante pagamento por fora. O atendente também foi indiciado. Daniel Alves Rodrigues, em cujo nome o contrato de compra e venda havia sido registrado, não era apenas um comprador, era um intermediário profissional que comprava imóveis de idosos por valores bem abaixo do mercado e os revendia com lucro. A investigação já tinha dados sobre 3 casos parecidos no mesmo bairro. O caso de Dona Nina foi o 4º, e o fato de a casa valer entre 1 milhão e 1.200.000 reais, enquanto o contrato registrava 800.000, foi usado pelo Ministério Público como prova do caráter doloso da transação. Daniel também foi indiciado, diante da gravidade dos crimes, envenenamento sistemático de idosa vulnerável, fraude imobiliária, concurso com outros casos no mesmo bairro. O juiz rejeitou qualquer possibilidade de pena alternativa simples. Sérgio foi condenado a 4 anos de reclusão, com possibilidade de cumprimento em regime semiaberto após o 1º terço da pena, além de obrigação de indenizar Dona Nina pelos danos morais e materiais comprovados. A sentença destacou que a premeditação, a duração dos atos e a vulnerabilidade da vítima tornavam a conduta especialmente censurável. Dona Nina começou a se recuperar 10 dias depois de parar de tomar os comprimidos. Primeiro mudou o sono. Ela não desabava mais naquele poço negro e morto, do qual acordava destruída e perdida. Dormia normalmente, acordava sozinha, sem despertador, e ficava 1 minuto deitada, olhando para o teto, lembrando-se de onde estava. Depois, voltou o apetite. Olga fazia de manhã mingau de aveia com manteiga, como a mãe gostava, e Dona Nina comia o prato todo e pedia café. Depois veio a lucidez. As palavras pararam de se embaralhar, o olhar ficou consciente, e uma manhã Dona Nina estava sentada na cozinha, tomando café com bolo, e contava como Sérgio havia vindo com os papéis. "Eu sentia que alguma coisa estava errada", dizia ela, segurando a xícara com as 2 mãos. Mas não conseguia entender o quê. A cabeça estava como num nevoeiro denso, como algodão. Ele fala: "Assina, é para a Olga." E eu penso: bom, se é para a Olga, então precisa. Mas aí fico acordada à noite e não consigo lembrar o que assinei. É aterrorizante. E não tenho a quem falar. Ele era o genro, não era um estranho da rua. Como denunciar o genro à polícia? 1 mês depois, Dona Nina já havia se fortalecido e quis voltar para casa. Olga tinha medo, tentava convencê-la a esperar, mas a mãe mantinha sua posição com aquela voz que Olga conhecia desde a infância, inflexível e tranquila. "Esta é minha casa, vou voltar.
mas a fechadura você me troca. Olga trocou as fechaduras, chamou um técnico que instalou uma nova de embutir e uma sobreposta. Instalou uma câmera na entrada pequena com um sensor de movimento que mandava alertas para o celular. Combinou com Dona Glória que ela passaria toda a manhã. Dona Glória encarou isso não como pedido, mas como nomeação para um cargo. Todas as manhãs, pontualmente, batia na porta. 2 curtos, como antes batia Sérgio, trazia pãezinhos frescos da padaria da esquina ou um pacotinho de requeijão. Ficava com Dona Nina meia hora enquanto ela tomava o café da manhã. Conversavam sobre novelas, notícias da rua, preço do tomate. À noite ligava. Se Dona Nina não atendesse após 3 chamadas, Dona Glória ligava para Olga. O sistema funcionava sem falhas, como mecanismo de relógio montado com teimosia e cuidado. A neta Kátia, que havia concluído o curso e conseguido emprego numa farmácia, fez para Dona Nina um calendário detalhado de medicamentos numa folha colada na geladeira com ímã. Cada remédio, cada dose, cada horário. E um recado no final em letra grande. Nenhum remédio novo sem ligar para a Kátia ou para a Olga. Olga regularizou a casa em seu nome oficialmente, via cartório, com consentimento da mãe e participação de Marina, que verificou cada documento. Agora a papelada estava limpa, e se aproximar da casa com procurações falsas ou contratos havia se tornado impossível. Passou 1 ano. Olga estava sentada na cozinha do seu apartamento, aquele mesmo, com janela grande e varanda onde as petúnias ainda floresciam, e concluía o último módulo de um curso online de gestão financeira. Não porque a contabilidade a tivesse entediado, mas porque, depois de tudo o que havia acontecido, ela queria entender como funciona o dinheiro. Não como colunas de números em planilhas, mas como um sistema no qual uma única zona cega pode custar tudo. Ela não queria mais zonas cegas, nem nas finanças nem nas pessoas. A mãe morava em sua casa e se sentia melhor do que em 3 anos. O médico havia avisado que a memória não se recuperaria completamente. O uso prolongado daquele medicamento havia deixado sequelas. Dona Nina às vezes esquecia onde colocar os óculos ou confundia os dias da semana, mas era a distração comum da velhice, não aquela névoa de algodão na qual havia vivido por meses. O mais importante é que estou em casa, dizia ela para Olga por telefone todo domingo. E você está por perto. O resto eu aguentarei. Olga, às vezes, sonhava com Sérgio, não pesadelos, apenas sonhos nos quais ele estava sentado à mesa da cozinha do apartamento deles e dizia algo, mas sem som, como uma televisão com o volume desligado. Ela acordava, ficava deitada no escuro, ouvia os ponteiros do relógio na parede e pensava, 12 anos ao lado de uma pessoa sem saber o que ela carregava por dentro. Depois, virava para o outro lado e adormecia. A cada mês, esses sonhos vinham mais raramente, até que só restou um. De vez em quando, curto como um flash e tão sem sentido quanto ele. Uma vez no outono, voltando da casa da mãe, Olga parou no portão e olhou para a casa. A tinta nas paredes estava descascando. A cerca estava torta, aquela mesma que Sérgio havia consertado. No parapeito da janela estavam os vasos com as flores que a mãe cultivava todo ano na primavera. A mangueira no quintal havia deixado cair metade das folhas, e elas cobriam a trilha como um tapete amarelo. A casa pela qual a mãe quase perdeu o juízo. A casa pela qual um homem que se dizia família estava disposto a destruir quem lhe confiava. Preciso pintar a cerca, pensou Olga. Ficou parada mais 1 minuto, depois virou e foi em direção ao carro. Sentou, ligou o motor, saiu para a rua. Ela nunca mais deixaria ninguém decidir por ela o que fazer com sua família, sua casa e sua vida. Não por medo, não por mágoa, por entendimento. Aquele entendimento que nenhum livro, nenhum curso, nenhuma experiência alheia é capaz de dar. Que só chega quando você está parada no meio de uma sala, onde cresceu e vê como o homem em quem mais confiou no mundo segura a mão de sua mãe e a conduz até a linha após a qual a mãe não terá mais nada.
O mal mais perigoso não vem de fora. Ele não bate à porta e não se apresenta com um nome estranho. Ele senta à sua mesa, bebe o seu café e se chama família. E só é possível reconhecê-lo quando você para de acreditar nas palavras e começa a olhar. Obrigado por terem ouvido esta história. Com vocês esteve o canal Recanto das Histórias. Peço desculpas por qualquer erro. Escrevam nos comentários o que vocês pensam. Se gostaram, se inscrevam no canal.